Eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar como que utiliza esse script CL-Alpha-Stall para identificar o ângulo de stall do estabilizador horizontal ali durante a decolagem. Tem um arquivo aqui que eu fiz para explicar direitinho, que é o hash horizontal, stall hash horizontal, tá? E como é meio chatinho, eu tô fazendo esse vídeo para dar uma simplificada, porque não é só fazer os cálculos, tem que fazer umas simulações aí. Eu vou mostrar o mínimo que você precisa fazer só para fazer essas simulações. E ele é chato porque você vai ter que estar trabalhando com o XFLR5 e com o Xfoil, tá? Então eu vou descer aqui só para mostrar. Tem um script aqui no final, mas o que você vai estar precisando para extrair o dado do stall lá, para verificar se tem stall na decolagem no SADRA-E. Você vai precisar desse script, CL-Alpha-Stall, que a gente vai estar trabalhando primeiro, o line count. É só um contador de linhas ali para um TXT que vai ser gerado. Os arquivos .dat dos aerofólios da asa e do estabilizador horizontal. Vou mudar isso daqui para português. Tá tudo certo. Preciso do XFLR5 e do Xfoil também. XFLR5, se introduzindo ele aqui, se você ainda não sabe, né? Ele permite o desenho de asa, do estabilizador horizontal e até do avião ali, faz umas análises. O pessoal de aerodinâmica usa bastante para estar desenhando a asa e pegando as características aerodinâmicas. E no XFLR5 também faz análise de perfil, tá? Também de estabilidade e controle, ele é bem completo em termos de função, só que não é assim, se for para analisar estabilidade, você vai analisar em termos de estabilidade e controle, mas ele pode ali fazer análise de estabilidade dinâmica, tá? E o Xfoil faz análise de perfil. Como o XFLR5 também faz análise de perfil, né? Tem um Xfoil e XFLR5 aqui para fazer análise de perfil. Melhor fazer tudo no XFLR5. Porém, se você quer, por exemplo, vou mostrar aqui o ambiente do Xfoil. Então, ele é um ambiente sem interface, que você vai estar carregando o teu aerofólio, deixa eu ver, 169.dat, eu acho que é load. Isso, aí ele carrega aqui, você viu que eu dei um comando e aqui ele carregou aqui o aerofólio, tá com as características geométricas dele. Então deu um comando aqui e aí ele executou. O XFLR5 já tem uma interface, tá? Tá trabalhando. Vou abrir aqui, não vai ser uma sequência de comandos, vai ser um software que vamos abrir um projeto que ele tem toda uma interface. Então, se você está trabalhando ali com script, com código, não é tão bom, na verdade não vai ser tão prático otimizar as coisas com uma coisa que já tem, com um software que já tem interface. É mais fácil você otimizar com algo que tem que se trabalhe com uma sequência de comandos. Isso fica mais fácil ali para estar otimizando o teu tempo. Então, é por isso que o Xfoil é usado e depois eu vou explicar o porquê do XFLR5 ainda ser usado nesse caso. Então, primeiro começa com esse base name aqui, que vai ser o nome de um arquivo TXT que o MATLAB vai estar escrevendo, tá? Nós vamos começar primeiro com o aerofólio da asa, então você precisa colocar aqui o aerofólio que você vai estar analisando. Esse primeiro caso é o da asa, tá? E esse é o nome do arquivo, então é 169, é o Epler 169, que eu vou abrir aqui na pasta, tá? Cadê? Install, o nome da pasta, tá aqui, ó, é 169.dat. Também tem o da asa aqui. Só que a gente vai começar pelo estabilizador horizontal. Tá? Para a simulação, você não precisa alterar esses parâmetros aqui, tá? N é o número de painéis ao redor ali do aerofólio, que vai estar tornando a simulação mais precisa ou não. Então, se coloca 50, vai ser menos precisa. E coloca 100 aqui, já vai estar bacana. É recomendado colocar 100. T igual a 1 deixa o número de painéis no extradorso igual ao número de painéis do intradorso do aerofólio. Iter é o número de iterações.
Alpha I é o ângulo de ataque, ele vai iniciar as operações. Alpha Step é os passos, né? Então ele vai de 5, 5.5, 6, 6.5 e Alpha F é o alfa final. Ele vai estar parando ali. Tá, estou dizendo o que está acontecendo, ainda não cheguei a dizer o que está acontecendo no geral, só pontualmente. Então vamos começar aqui. Eu coloquei ali os valores. Eu estou começando aqui com o estabilizador horizontal, e aqui está com nomenclatura de asa. Por quê? Assim, é universal. Você vai poder estar usando isso daqui para qualquer asa, qualquer superfície ali que tenha um afilamento. Então, tá tranquilo. O que nós temos que ver primeiro? A gente vai estar trabalhando com estabilizador horizontal. Geralmente é uma superfície ali que vai estar afilada, né? Vai ter uma corda na raiz e uma na ponta. Então esses aqui são os valores de corda na raiz e na ponta para o estabilizador horizontal de 2020, tá? E aí, como ele só tem um afilamento, só afilou uma vez e não vai ter mais uma quebra ali, você coloca a corda na ponta como sendo igual a zero. Coloca essa corda no meio como se fosse a corda na ponta e acabou. Vamos pegar aqui no... Deixa eu ver se eu deixei salvo, né? Este horizontal tá aqui. Então ele só tem uma quebra aqui, tem um afilamento. Aí você deixa esse valor aqui igual a zero. Você vai colocar uma velocidade mínima para estar simulando. Você considera isso aqui como uma mínima de operação, é bem arbitrário mesmo. Eu trago lá da parte de otimização, tá? Isso daqui quem me recomendou para estar fazendo esse tipo de análise foi o Felipe. Vou usar essa velocidade aqui, 13. O RO de Manaus, tá? Viscosidade dinâmica do ar. E depois é calculado o número de Reynolds a cada uma das seções. Então, raiz e meio, nesse caso aqui, que é a ponta do nosso estabilizador horizontal, vão ter valores definidos. Agora, essa última variável aqui vai ser igual a zero. E aqui você vai estar fazendo o cálculo do número de Reynolds médio, tá? Então, beleza, eu estou somando 1, 2, 3, número de Reynolds dividido por 3. Não, aqui eu tenho que dividir por 2. Beleza? Porque não tem, né? Você só um valor está igual a zero, que é esse CPW aqui. Então, vamos definir aqui uma variável só para ficar mais fácil também, né? Para você não esquecer de alterar esse valor, vamos colocar simulação, não, vou colocar aqui n cordas igual a 2. Porque são duas, é o estabilizador horizontal, você vai ter o número de cordas igual a 2. N cordas. Pronto. E o outro é zero, então tanto faz. Beleza, então você calculou o número médio de Reynolds. E por que isso aconteceu? Por que estão sendo feitos esses cálculos? Porque vai ser aplicada a teoria da seção crítica, tá? Nessa teoria da seção crítica, você tem que encontrar o CL máximo do aerofólio. Só que como você está tendo ali cordas diferentes, não é? Aqui. Como você tem cordas diferentes, você vai ter dois números de Reynolds diferentes, na ponta e na raiz. Então você calcula um número médio desse Reynolds, simula o aerofólio e extrai o CL máximo dele. E agora vem o escrita do TXT. Esse arquivo aqui vai possuir o conjunto de comandos que vai ser executado no Xfoil. E aqui vem a execução desses comandos, tá? Vai estar escrevendo no TXT. Depois ele vai estar sendo executado. Então ele vai usar um fopen aqui para abrir um arquivo e escrever. E esse arquivo vai ser um tipo .run. O nome desse arquivo vai ser o basename. Basename é stall. E aqui é um string é uma concatenação de string para poder ler na horizontal, se eu não me engano. E ele vai escrever esse arquivo .run. Então a primeira linha aqui ele vai estar desabilitando a plotagem ali do perfil. Toda vez que você simular, ele não vai estar mostrando ali a simulação do perfil ali no Xfoil. Você já tem que manjar um pouquinho do Xfoil. Não me lembro o que é G, mas não importa, né? Ele vai carregar aqui o load string CAD do aerofólio. Carregou o arquivo .dat, onde tem todos
Eu esqueci de mostrar aqui, só para você já ter uma ideia do que é o arquivo .dat, né? Eu te falei. Mas é um conjunto de pontos que correspondem a uma corda unitária ali para o estabilizador, pro aerofólio, tá? Então é isso que vai consistir no desenho dele bidimensional. Quando eu abro um arquivo .dat aqui, olha só como é que ele é. E a corda aqui é unitária, tá? Eu acho que dá pra enxergar direitinho. Então esse aqui é um aerofólio, ele tem uma corda unitária. Esse é o arquivo .dat, é o conjunto de coordenadas que vai estar sendo usado ali para representar a geometria. Depois vem o PPAR, eu não me lembro o que esse comando significa. Eu acho que é uma sequência de ângulos de ataque. Não vou estar me lembrando aqui. Peraí. Ah, sim. PPAR deve ser para fazer as alterações na geometria. Geometria, não na geometria, mas na análise, refinamento da análise. É aqui que você está entrando com o valor de T, definido aqui em cima, o valor de N também. Então depois executa, dá uns 3 barras aqui, né, barra N. Depois executa o Opera. Você vai para uma próxima sessão ali de execução do Xfoil. Deixa eu abrir ele aqui para estar seguindo melhor. Para você ver o que está acontecendo. Xfoil, ele abrir aqui. Então vamos desde o começo. O que é feito aqui? Vamos abrir, expandir. Primeira coisa que é feita é o plop. E quando eu aperto o plop vai estar aparecendo aqui essa sequência de opções. E depois eu aperto o G. E agora ele não vai estar plotando os gráficos, tá? Toda vez que você simula, ele coloca o perfil do lado e coloca um conjunto de gráficos. Vamos desativar aqui. Você vê que o G Graphics Enable Flag F agora está falso, tá? Então, se eu colocar G de novo aqui, ele se tornou verdadeiro. Então vai aparecer gráficos. Para otimização e para uma sequência de análise que você vai estar fazendo não é interessante, tá? Senão vai ficar enchendo tua tela, é mais processamento, não fica legal. Vou deixar ele habilitado para você ver o que eu estou falando. E aí dá um outro Enter, dá um load aqui no E169.dat. Beleza. Demos um load, o próximo é o PPAR aqui. Então ele já abriu aqui o aerofólio. Se aquele G tivesse falso, ele não ia abrir essa janela aqui não, tá? Ele só ia direto para essa área aqui. Beleza. Então nós digitamos N. Número de painéis aqui é 100. Beleza, depois dá um Enter, N100. Agora o próximo é T. O T vai ser 1. Eu estou dizendo o que está acontecendo, tá? Você não vai fazer isso na prática. Na prática já está tudo programado para ser feito automaticamente. Beleza, NT, dá 3 enters. 1, 2, 3. Eu acho que eu dei um enter, já tinha dado um enter na verdade, mas são 3 mesmo. Aí eu vou pro Oper. Operi, eu escrevo VISC de viscosidade. O próximo é o número de Reynolds e ele vai calcular aqui. Vou colocar 160 mil. 160, 1, 2, 3, 4. Não sei quanto que é o. Peraí, VISC. Eu habilito de novo. $160 mil. Então esse tem que habilitar aqui R. Novo número de Reynolds. 160, 1, 2, 3. Vou colocar 300 mil. Tô meio que perdido aqui. Habilito o VISC, RE, agora 300. 300 mil. 300, 1, 2, 3. Pronto. Então aqui eu já digitei o número de Reynolds, aqui já é feito de forma automática, eu me perdi, mas ele já faz sequencialmente. Aí eu coloco o iter, é o número de iterações, o iter aqui tá definido para 200. Depois do iter vem
Polar Accumulation, PACC. Você vai estar habilitando aqui como você vai simular vários ângulos de ataque, se você não tem o PACC habilitado, ele não vai estar salvando todos esses ângulos de ataque, tá? Então, PACC, toda vez que você simular um ângulo de ataque, ele já vai estar armazenando no arquivo TXT. E o nome desse arquivo TXT aqui é Polar. Então, ele já deu o nome aqui. E aí ele pergunta, dump file name. Não precisa não, é só dar outro enter aqui, por isso tem 2/N's aqui, beleza? E aí entra no laço for, em que ele vai estar... barulho de fora. E ele vai estar simulando todos os ângulos de ataque, do inicial ao final com passo dado. Então, próximo passo é escrever A. E aí vem... qual que é o primeiro ângulo aqui? Alpha e 5. A5. E ele já simulou, tá? E aí já foi salvo, ele está falando aqui. Foi armazenado na Polar 1, ponto escrito, está salvo aqui na Polar. Beleza, então ele já fez isso para um ângulo. E o próximo comando é o init. O init vai resetar as camadas ali, os resultados anteriores, porque o Xfoil trabalha pegando resultados anteriores para tentar otimizar o seguinte. Só que isso daí gera conflito e pode dar algum erro, tá? Então você tem que executar esse comando init. Aí depois você faz o próximo valor é 5.5. Aí ele simula, faz init. Isso ele fica fazendo até atingir o ângulo de ataque final. Quando ele termina, o que tem que... quando ele roda todo esse laço for, aqui, dá-se um enter, vai para Xfoil, aqui faz um kit, e aí fechou aqui esse script. Que aí esse fclose run é o seguinte, aqui ele só fez escrever no TXT aquilo que vai ser executado no Xfoil. Quando você dá esse fclose aqui, ele só está fechando o arquivo TXT. Vou pegar aqui, é isso que está acontecendo. Tem um bloco TXT aqui com uma sequência de comandos, ele fechou. No que ele fechou, ele executa DOS, e DOS vai pegar aquele arquivo TXT, tá? Que está salvo como aqui, base name. Ó, o base name, quem que é base name? É install. Esse install.run vai ser executado dentro do Xfoil lock. Xfoil lock é o próprio Xfoil, xfoil.bash. Vem aqui. Aí ele vai pegar essa sequência de comandos anterior e executar dentro do Xfoil lock. Executou todos os comandos, gerou Polar. Vamos abrir aqui com esse Notepad++. Olha aqui os ângulos que eu simulei. 5.5, beleza? Aí, tá. Esse Polar ele vai ser excluído. Ó, delete. Depois tem um file name aqui que eu vou estar criando. Nesse file name ele vai estar contando o número de linhas que tem no polar.txt, que foi o arquivo gerado para estar armazenado os valores lá do ângulo de ataque. Aquele polar que eu acabei de excluir. Eu falei lá, eu excluí aquele arquivo lá, mas eu me confundi. O .run é o que está sendo excluído, tá? O que o Xfoil gera e armazena os valores referentes ao ângulo de ataque é um outro arquivo, ele é txt, tá? Então existem dois polars, o polar.run e o polar.txt. O polar.run pode ser excluído, que é só sequência de comando. O polar.txt vai ter o número de linhas contados, tá? E aqui é só uma...
que acontece aqui, ele calcula o número de linhas, depois o I vai ser a subtração do número de linhas, que vai ser maior que o número de linhas do cabeçalho, tá? Que é existe um número fixo ali de linhas. Será que se eu der um Ctrl Z aqui, ele volta? Acho que volta. Aqui. Bloco de notas, abrir. Essas 12 linhas que tem aqui, esse N-12, essas 12 que vem aqui, ó, tá? Tudo que tá em azul, ele já tá contando. Ele calcula o total, que vai ser maior que 12, e subtrai para localizar essa posição aqui. Eu preciso dessa posição como referência para poder estar pegando o valor de CL e de alfa. E em seguida ele só vai estar lendo aqui o arquivo txt para estar extraindo os valores de CL. Então ele vai de linha por linha, começando na linha logo posterior a 12. Começando na 12, se não me engano. Que vem logo depois. E aí ele vai estar armazenando todos os valores. Depois vai deletar o polar.txt, porque ele armazenou nesse vetor todos os valores de CL. E aqui ele... uma correçãozinha, não precisa se preocupar com isso daqui não. Eu até comento. Identifica-se o alfa de stall e o CL de stall. Aqui a ideia dele é o seguinte. Ele vai percorrer, né, o CL. O CL vai aumentando com o ângulo de ataque. Quando chegou o stall, o ângulo, o CL logo posterior ao stall é menor que o CL de stall. Então ele vai verificando, o próximo CL é maior que o CL anterior? Sim ou não? Se for maior, então esse vai ser o ângulo de stall. Aí ele simula o próximo. Esse daqui é maior que o anterior? Aí se for maior, vai armazenar. Isso que ele está fazendo. Veja uma curva de CL por alfa que você vai entender. E aí ele vai estar extraindo aqui o CL de stall. Bom, então eu vou dividir em 2 vídeos. Então a primeira parte é o funcionamento do Xfol e depois vai ser a parte do desenho ali no XFLR5.